O filme começa em uma pequena estação ferroviária americana chamada Walking, com um cara chamado Ed, que trabalha diligentemente na bilheteria. Ed é conhecido por sua dedicação ao trabalho e sua disposição para ajudar os passageiros. Se um estrangeiro estiver perdido, Ed sai do seu caminho para mostrar a direção certa. Por exemplo, uma mulher luta para carregar o carrinho de seu filho escada abaixo, enquanto todos os outros a ignoram. Ed intervém para ajudar. Ed tem uma pequena família composta por sua esposa e seu filho adolescente. Seu filho frequentemente se comporta de forma violenta e se mete em problemas. Neste dia em particular, a esposa de Ed liga para informá-lo sobre outro incidente envolvendo seu filho. No entanto, Ed, rigoroso com seu horário de trabalho, diz a ela que cuidará disso mais tarde e encerra a ligação. Enquanto Ed abre o balcão de passagens, uma fila de passageiros se forma. Enquanto isso, uma mulher chamada Linda se aproxima do balcão e pede um bilhete. Ed responde, é claro, para onde? Em vez de responder, Linda pergunta, por que você parece tão triste? Você tem algum problema na vida? Ela acende um cigarro. Ed responde rapidamente que não é permitido fumar aqui e não é bom para sua saúde. Linda prontamente apaga o isqueiro e diz, obrigado, mas preciso de uma passagem para Macon Heights. Surpreso, Ed responde, trabalho aqui há 20 anos e nunca ouvi falar de Macon Heights. Mesmo que tal lugar exista, nenhum trem daqui vai para lá. Tenho certeza disso. Linda insiste. Do que você está falando? Eu costumo pegar o trem daqui para Macon Heights. Faz confuso, pergunta a Linda. Ok, por favor, faça uma coisa. Diga-me o número daquele trem ou seus horários. Linda responde rapidamente. Há 3 trens indo para Macon Heights todos os dias. Um às 9 horas e 19 minutos, o segundo às 13 horas e 19 minutos, e o terceiro às 17 horas e 19 minutos. Ed responde. Não, senhora. Os trens nesses horários vão para a estação Aldinel. Mas aquele de que você está falando, Macon Heights, não está em nenhuma rota de trem. Não há nenhuma estação com esse nome. Linda então pede a Ed para verificar seu computador. Enquanto Ed olha para seu monitor, ele percebe que Linda desapareceu. Confuso e intrigado, ele se pergunta onde ela poderia ter ido tão de repente. Depois do trabalho, Ed conta ao seu colega Charles sobre o estranho encontro com Linda. Charles responde, Macon Heights. Nunca ouvi falar daquele lugar. Acho que você está imaginando coisas. Talvez nenhuma mulher tenha vindo e ninguém tenha desaparecido. Você está envelhecendo, e sua mente pode estar pregando peças em você. Sentindo-se frustrado, Ed então vai para casa, apenas para encontrar a polícia esperando por ele. Seu filho Sam havia batido em sua namorada, e ela havia denunciado a polícia. Ed fala com os policiais e consegue resolver o assunto por enquanto. Ele garante a eles que Sam não repetirá tal comportamento, e a polícia avisa Sam antes de sair. Ed faz Sam prometer que ele nunca mais fará algo assim. Ed pergunta, por que Sam fica tão bravo o tempo todo? Por que ele se torna tão violento? Sam responde que não sabe por que isso acontece, e diz que não consegue se controlar, e que todo mundo tem medo dele. Ed tenta confortá-lo, dizendo que está tudo bem. Nós vamos descobrir. Agora, descanse um pouco. Na manhã seguinte, Linda retorna e pede uma passagem de trem para Macon Heights novamente. Desta vez, Ed a convida para sentar e chama Charles, que mencionou no dia anterior. Charles, perplexo, pergunta, Macon Heights. Que tipo de lugar é esse? Quantas pessoas vivem lá? Linda responde, cerca de 5.000 pessoas vivem lá. Ed então pergunta, ok, me fala, quanto tempo leva para chegar a Macon Heights? Ela responde, demora cerca de 27 a 28 minutos. Eu também trabalho numa seguradora lá. Mas por que você está fazendo tantas perguntas? Há algo errado. Charles mostra a tela do computador e diz, olha, não há nenhuma estação chamada Macon Heights na rota do trem. Então, como você chega lá... Após falar, Ed se virou, mas para sua surpresa, Linda havia desaparecido sem deixar rastros. Charles, que testemunhou tudo, ficou igualmente atordoado, incapaz de compreender como ela poderia ter sumido tão repentinamente. Ed, ainda perplexo, tentou convencer Charles de que algo estranho estava acontecendo, mencionando as suspeitas que já havia compartilhado anteriormente. Determinando-se a investigar a situação, Ed avistou o trem das 9 horas e 19 minutos pronto para partir para Aldinel, o mesmo trem que Linda havia mencionado como destino para Macon Heights. Impulsionado pela curiosidade, Ed embarcou no trem e percorreu os vagões em busca de Linda, mas não encontrou nenhum sinal dela. Durante sua busca, ele notou um passageiro peculiar, o Sr. Will, e gravou mentalmente seu rosto. O homem, intrigado pela presença de Ed, questionou se ele estava ali para verificar os bilhetes. Mas Ed, ainda imerso em seus pensamentos, apenas negou antes de deixar o trem. Assim que ele soprou o apito, o trem partiu. Ao chegar em casa, Ed encontrou sua esposa angustiada e descobriu que Sam havia machucado a mãe em mais um episódio de seu comportamento problemático. Alarmado, ele decidiu levar o filho a um psiquiatra
que explicou que Sam sofria de estresse desde a infância, o que contribuía para sua agressividade. A médica advertiu Ed sobre a possibilidade de que a raiva de Sam se intensificasse no futuro, recomendando uma vigilância constante. Refletindo sobre a situação da família, Ed tentou encontrar conforto nas memórias do passado. Ele conversou com sua esposa sobre como se conheceram, relembrando os dias em que trabalhava nos trens e ela era uma passageira regular. Eles haviam se tornado amigos e após 2 meses saíram juntos pela primeira vez. Eventualmente casaram-se e tiveram Sam, trazendo uma nova dinâmica para suas vidas. No dia seguinte, os problemas familiares e os mistérios envolvendo Linda na estação continuavam a perturbar Ed, dificultando sua concentração no trabalho. Determinado a obter respostas, ele decidiu agir mais uma vez. Ed embarcou no trem das 9h19 e programou um cronômetro em seu telefone para 28 minutos, o tempo mencionado por Linda. Durante a viagem, encontrou novamente o Sr. Will, que com sua habitual curiosidade perguntou se Ed estava ali para verificar bilhetes. Desta vez, Ed respondeu que era apenas um passageiro. Enquanto se sentava perto da janela, ele ficou surpreso ao avistar Linda parada do lado de fora do trem, o observando. A visão dela o deixou inquieto, fazendo com que se perguntasse quem ela era e por que parecia estar sempre presente em sua jornada. O tempo passou e mesmo após 27 minutos, nenhuma estação apareceu. Em vez disso, uma cidade distante surgiu na paisagem, intrigando Ed. O mistério aumentou quando o Sr. Will se aproximou da porta do trem, que se abriu automaticamente, apesar do trem ainda estar em movimento. Ed, alarmado, tentou alertá-lo, mas para seu horror, o homem pulou do trem sem hesitação. Atônito, Ed assistiu enquanto outras pessoas faziam o mesmo, saltando do trem e seguindo em direção à cidade distante. Com o cronômetro zerando, ele decidiu que não poderia deixar esse mistério sem resposta e, reunindo coragem, também saltou do trem em movimento. Ao chegar ao solo, Ed viu um grupo de pessoas de diversas idades escalando uma montanha em direção à cidade misteriosa. Sem outra alternativa, ele decidiu segui-los, ansioso para descobrir o que realmente era Macon Heights. Assim que entrou na cidade, Ed procurou um restaurante para descansar. Lá, foi recebido calorosamente por uma garçonete sorridente, que prontamente lhe ofereceu chá e um pedaço de bolo de maçã caseiro. Encantado pelo sabor excepcional do bolo, Ed se surpreendeu com a qualidade e o gosto, algo que nunca havia experimentado antes. Depois de deixar o restaurante, ainda absorvido pelos eventos inexplicáveis, Ed acidentalmente esbarrou em um casal que passava por ali. O homem, sorridente, pediu desculpas e explicou que estavam noivos e apenas brincavam um com o outro. Ed aceitou graciosamente o pedido de desculpas do casal, os felicitou e seguiu seu caminho enquanto eles continuavam o deles. Caminhando pelas ruas de Macon Heights, ele se viu encantado pela atmosfera vibrante e pelo comportamento alegre das pessoas ao seu redor. Crianças corriam despreocupadas, empinando pipas coloridas que dançavam no céu, e a cena levantou seu ânimo de maneira inesperada. No entanto, sua tranquilidade foi interrompida pela aparição repentina de Linda. A presença dela trouxe de volta todas as suas dúvidas, fazendo-o questionar a realidade daquele lugar aparentemente perfeito. A ideia de que tudo poderia ser uma criação de sua própria mente começou a tomar forma em seus pensamentos. Ele se perguntou se Macon Heights não passava de uma ilusão, uma tentativa inconsciente de escapar dos problemas que enfrentava em sua vida cotidiana. Linda, percebendo sua hesitação, desafiou sua perspectiva, sugerindo que ele considerasse a possibilidade de tudo ser real. Ed, porém, permaneceu cético. Para ele não existia lugar no mundo onde todos fossem genuinamente felizes. Lembrou-se de como havia embarcado no trem das 9h19, de como as pessoas começaram a saltar em movimento e de como, sem pensar muito, ele seguiu o fluxo e acabou naquele local. A ideia de uma cidade onde não há tristeza parecia impossível. Linda sorriu gentilmente e explicou que Macon Heights era uma realidade alternativa, acessível apenas por meio do trem. Ali, as pessoas eram as mesmas que existiam em sua realidade original, mas livres de suas tristezas. Nessa versão alternativa da vida, todos encontravam felicidade genuína, sem as dores e desafios que enfrentavam no mundo real. Enquanto Ed tentava assimilar as palavras de Linda, ela mencionou a chegada do trem das 5h19 com destino ao Walking Town. Se ele escolhesse embarcar, poderia retornar para casa e reencontrar sua família. Porém, nessa nova realidade alternativa, as dificuldades que enfrentavam seriam substituídas por felicidade e harmonia. Confuso e ainda incrédulo, Ed decidiu esperar pelo trem, assim como os outros que se reuniam silenciosamente na estação. Quando o relógio marcou o horário esperado, o trem se aproximou da plataforma e, como antes, as pessoas embarcaram enquanto ele ainda estava em movimento. Ed retornou à estação de Walking sentindo uma estranha mistura de felicidade e nostalgia pelo tempo que passou em Macon Heights. Apesar de todas as dúvidas que carregava, ele decidiu que não voltaria para lá.
Em vez disso, dirigiu-se diretamente para casa, ansioso por reencontrar sua esposa. Para sua surpresa, ao entrar em sua residência, encontrou-a mais animada, mais feliz e até mais bonita do que se lembrava. Havia uma energia positiva preenchendo o ambiente, como se algo tivesse mudado de maneira sutil, porém significativa. Movido por uma mistura de curiosidade e inquietação, Ed entrou no quarto de Sam, esperando encontrar os traços familiares do espaço de seu filho. No entanto, para seu espanto, o cômodo havia sido transformado em um espaço de armazenamento. Atônito, ele questionou a esposa sobre a mudança. Ela, com um olhar melancólico, explicou que, na verdade, o quarto sempre foi preparado para um futuro filho, mas as circunstâncias infelizes da vida nunca lhes permitiram ter um filho que pudesse ocupá-lo. Ed fica chocado com essa revelação, percebendo que, apesar de retornar de Macon Heights, ele ainda está na realidade alternativa, onde nunca teve um filho para incomodá-lo. Nesta realidade alternativa, sua esposa parece contente e alegre, livre dos fardos de suas lutas da vida real. Apesar da desorientação, Ed aceita a situação e resolve continuar com sua vida. No dia seguinte, ele relutantemente vai trabalhar. Nesta realidade alternativa, Ed mais uma vez dá uma mãozinha à mulher que luta com o carrinho do seu filho, mas desta vez ele fica agradavelmente surpreso ao ver muitos outros se juntando para ajudar. Até a criança parece contente, mastigando algo silenciosamente. Ed percebe a diferença gritante de antes quando ele era o único a ajudar. Intrigado pela menção de Macon Heights em um artigo de jornal, Ed investiga mais a fundo. Ele descobre que a cidade foi planejada, mas nunca construída devido à intervenção do governo. Buscando mais informações, Ed visita a repórter que escreveu o artigo. A repórter recorda vividamente o projeto da cidade e reconhece que muitos, assim como Ed, perguntaram sobre Macon Heights. Surpreendentemente, a repórter admite ter visitado a cidade várias vezes por meio dessas pessoas. A repórter mostra a Ed alguns jornais sobre Macon Heights. Ele explica que era o grande sonho de um arquiteto construir uma cidade magnífica. Mas, por algum motivo, o projeto não aconteceu, deixando o arquiteto muito triste. Ele morreu sem ver seu sonho se tornar realidade. Agora, Macon Heights é apenas um lugar vazio, mas algumas pessoas dizem que é uma cidade realmente feliz lá. A repórter tentou muitas vezes ir até lá, mas não pôde porque a porta do trem não se abria para ele. Apenas algumas pessoas podem ir lá, dizem. Entre os papéis, Ed encontra uma foto de Linda. Quando ele pergunta sobre ela, a repórter diz que Linda é filha do arquiteto. Ela ficou muito triste quando o projeto dos sonhos do pai não aconteceu. Talvez se tivesse acontecido ele ainda estivesse vivo, mas a repórter não sabe para onde Linda foi. A curiosidade de Ed se aprofunda enquanto ele mergulha no mistério que cerca Macon Heights. Um dia, Charles o interrompe, mencionando a participação do filho em uma peça escolar e sugerindo que ele deveria sair mais cedo. Ed brinca sobre Charles ser casado e ter filhos, mas Charles revela que realmente tem 3 filhos, enquanto Ed não tem nenhum. Essa revelação atinge Ed duramente, lembrando do filho que deixou para trás na realidade. De repente, inundado por memórias do filho, Ed corre para a estação de trem. Apesar da felicidade que experimentou na realidade alternativa, Ed percebe que sente saudades do filho, não importa os desafios que ele possa trazer. Determinado a se reunir com seu filho, Ed embarca no trem mais uma vez. Após precisamente 28 minutos, a porta do trem se abre automaticamente e Ed salta para fora. Ele vai ao restaurante familiar, onde é servido com o mesmo delicioso bolo de maçã pela garçonete. Saindo do restaurante contente, Ed mais uma vez encontra o jovem casal que pede desculpas por esbarrar nele, alegando estarem noivos. Ed os parabeniza, como antes, sentindo uma sensação de que já viveu aquele momento antes. Confuso com a repetição dos eventos, Ed se senta, se sentindo perplexo. Ele percebe uma família próxima, o lembrando de seu filho Sam. Procurando por Linda, Ed descobre que ela desapareceu. Ficando ansioso, ele embarca no trem mais uma vez, retornando para Walking Town. Mas, apesar de seus esforços, Ed permanece na realidade alternativa. Numa noite, Ed ouve barulhos estranhos vindos de uma sala vazia. Quando investiga, encontra-se subindo para o telhado onde a gravidade parece funcionar de forma diferente. Ele descobre uma sala branca com uma televisão velha e um reprodutor de vídeo. Assistindo aos vídeos da infância de seu filho Sam, Ed se sente triste e deseja desesperadamente trazê-lo de volta. No dia seguinte, Ed retorna a Macon Heights de trem, esperando encontrar Linda. Mas ele percebe que todas as pessoas ali sofrem de dor ou doença em suas próprias vidas. Elas vêm para Macon Heights buscando alívio para seus problemas. Quando Ed pergunta sobre Linda, uma pessoa o aconselha a abandonar sua busca e encontrar a felicidade no momento presente.
Mais tarde, uma mulher angustiada, cujo filho Ed ajudou a subir as escadas da estação, se aproxima dele chorando por ajuda, pois seu filho está sufocando. No entanto, Ed a ignora e vai ao restaurante para perguntar sobre Linda. Mas, em vez de falar sobre Linda, a garçonete compartilha sua própria experiência dolorosa de ter sido ameaçada e agredida quando jovem. Ed percebe que todos em Macon Heights passaram por alguma forma de sofrimento. Se sentindo cada vez mais chateado e irritado, Ed sai do restaurante e, acidentalmente, colide com o mesmo casal novamente. Desta vez, alimentado por sua frustração, Ed empurra o homem. Surpreendentemente, o homem agradece Ed alegremente e vai embora. Ed lembra que Linda mencionou trabalhar em uma seguradora em Macon Heights, despertando uma percepção em sua mente. Ed encontra a seguradora que Linda mencionou, mas em vez de um prédio, há uma porta que leva a um vasto espaço onde Linda está esperando. Ele implora a ela que o mande de volta à sua realidade original, rejeitando a ideia de viver no mundo da realidade alternativa, apesar de sua aparente felicidade. Linda tenta convencer Ed de que ele seria mais feliz na realidade alternativa, mas ele insiste em retornar à sua própria realidade, não importa a dor ou as dificuldades que possa enfrentar. Frustrada, Linda recua para a parede, deixando Ed perplexo. De repente, ele sente como se estivesse submerso na água, e ele e Linda emergem da parede. Ela revela que seu pai, que sonhava em construir Macon Heights, morreu antes de realizar seu sonho, consumido pela tristeza. Em um esforço para criar um santuário para aqueles que sofrem no mundo real, Linda procurou dar vida à sua visão. Na realidade de Linda, a tecnologia é altamente avançada, permitindo-lhe criar uma cidade como Macon Heights, onde todos podem viver felizes. No entanto, somente aqueles que suportaram sofrimento significativo em suas próprias realidades têm acesso a Macon Heights. A porta do trem abre apenas para aqueles que estão infelizes e buscam refúgio de sua dor. A repórter não conseguiu acessar Macon Heights porque já estava contente em sua realidade. Isso sugere que apenas indivíduos infelizes podem entrar nesse mundo alternativo. Quando as pessoas infelizes embarcam no trem para Macon Heights, elas deixam suas tristezas para trás e encontram a felicidade nessa realidade alternativa. Por outro lado, quando voltam para casa à noite, a dor e o sofrimento de sua realidade original não a sobrecarregam mais. Quanto à mulher cujo filho engasgou, é revelado que ele realmente morreu após engasgar com alguma coisa. Sobrecarregada pela tristeza, ela buscou consolo em Macon Heights, onde seu filho ainda estava vivo, proporcionando-lhe a felicidade que tanto desejava. Depois de explicar a natureza de Macon Heights, Linda avisa Ed sobre as consequências de retornar à sua realidade original. Ela reconhece os desafios que ele enfrentará diante do comportamento problemático do filho e lhe oferece a oportunidade de viver confortavelmente na realidade alternativa, onde seu filho está bem. No entanto, Ed rejeita veementemente a oferta de Linda, expressando seu firme desejo de se reunir com seu filho, independentemente dos desafios que possam enfrentar. Ele acusa Linda de prendê-lo na realidade alternativa e privá-lo de seu filho. Em resposta, Linda alerta Ed sobre os perigos que o aguardam em sua realidade original, principalmente no que diz respeito ao comportamento de seu filho. Ela sugere que aqueles que desaparecem em sua realidade podem, na verdade, estar procurando refúgio em realidades alternativas como Macon Heights para escapar de sua dor. Apesar dos avisos de Linda, Ed permanece firme em sua decisão de retornar à sua própria realidade, determinado a enfrentar quaisquer desafios que possam surgir em seu caminho. Mesmo que Linda sugira que ele poderia adotar uma criança no mundo alternativo que faria tudo o que ele dissesse, Ed não está convencido. Ele insiste em retornar ao seu mundo real. Linda reconhece sua decisão, dizendo que tentou o seu melhor para convencê-lo. Ela lhe assegura que quando ele embarcar no trem da noite, retornará à sua verdadeira realidade. À noite, Ed espera pelo trem das 17h19. O Sr. Will se junta a ele e admira a coragem de Ed em encarar sua verdadeira realidade. Ele confessa que também gostaria de retornar à sua realidade, mas não pode porque sua vida é muito ruim. Ed fica chocado e pergunta o que aconteceu. O Sr. Will revela que costumava machucar crianças sem perceber que era errado. Quando percebeu seu erro, não conseguiu mais suportar viver naquela realidade, então escolheu viver numa realidade alternativa, onde não sente culpa e vive em paz. O filme termina com Ed retornando para sua realidade original e se reencontrando feliz com seu filho em casa. No entanto, existem duas teorias sobre o final. Uma teoria sugere que Ed realmente viverá uma vida boa nesta realidade com seu filho. A outra teoria, baseada no aviso de Linda sobre enfrentar uma verdade perigosa, especula que Ed pode descobrir algo perturbador sobre as ações de seu filho, possivelmente envolvendo danos à sua mãe. Essa teoria é apoiada pela ausência da esposa de Ed quando ele retorna para casa, sugerindo um desfecho potencialmente ameaçador. Em última análise, a interpretação do clímax é deixada à imaginação dos espectadores, permitindo diferentes perspectivas e discussões.
Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.